Em meio a essa tensão do que aconteceu lá em Washington, nos Estados Unidos, na presença do presidente Donald Trump, a gente volta a falar dessas negociações frustradas pela paz no Irã. Inclusive, isso foi falado ontem pelo presidente e a gente vai falar agora com o doutor Danilo Porfírio de Castro Vieira, ele que é professor de Direito e de Relações Internacionais. Começo perguntando, ontem o presidente Donald Trump disse: imagina só se o Irã tivesse uma bomba nuclear, eles não podem ter uma bomba nuclear. Usou aquele episódio de ontem para falar da guerra no Irã. Como o senhor vê essa declaração? E boa tarde. Seja bem-vindo ao Fast News. Boa tarde ao público. Na verdade, é uma das justificativas do início das ações ofensivas de Trump. O potencial iraniano na produção de armas nucleares. Em especial, não só uma preocupação dos americanos, mas é uma preocupação americana em relação a aliados dentro do Oriente Médio, em especial Israel de Netanyahu, que sempre levanta essa questão de se, vamos dizer, cercear, dar fim completo a qualquer possibilidade de desenvolvimento de tecnologia nuclear pelo Irã e, de alguma maneira, mesmo com aliados, vamos dizer, com relações combalidas, os europeus, ainda mais que o Irã tem mísseis de longo alcance, mísseis nucleares. Então, ele sempre insiste, obviamente, nessa discussão. E mesmo ele não dizendo, mesmo ele sempre negando que os Estados Unidos não necessitam do petróleo iraniano, meu amigo, de fato, os americanos têm grande interesse estratégico no controle do petróleo local. Né? Isso faz parte da tradição da política externa americana, é estratégico eu ter sempre o controle, os americanos terem sempre o controle dos recursos energéticos e os recursos de ponta para que se mantenham como potência hegemônica. Ainda nesse assunto, o presidente Donald Trump passa por esse momento de impopularidade, um momento delicado, né, para ele. E ontem ele citou o Irã, aproveitou a oportunidade para se comunicar com todo o povo americano e todo mundo, porque o que aconteceu ontem foi um fato histórico. Eu queria saber do senhor, a partir do que aconteceu ontem, que parece não ter nenhuma motivação geopolítica, né? Parece ter sido outra motivação que ainda está sendo investigada, mas qual a mensagem que ele passa, né, ao falar com todos os americanos, ao falar do Irã naquele momento? Isso gera mais tensão, né, política entre os países, entre as nações? Nós temos que perceber que o Trump estava num momento de declínio de popularidade. E eu quero só lembrar uma coisa. Na época da eleição, também se questionou se o Trump era capaz de vencer as eleições, até que aconteceu aquele atentado no comício eleitoral que deu uma tremenda alavancada na campanha dele, e ele agora está aí como presidente. O que nós devemos nos atentar é que esse atentado vai ser utilizado para buscar, pelo menos, se restabelecer alguma popularidade e legitimidade. E, obviamente, dentro de uma retórica messiânica própria, né, de um neopopulismo, o Trump vai relacionar esse atentado ao que ele está fazendo no Oriente Médio, legitimando: estou no caminho certo. Tanto que existem forças que estão querendo nos tolir, tanto que ele fala: olha, o atentado não foi contra mim necessariamente, mas contra a minha equipe, contra o meu secretariado, meu secretário de guerra, minha equipe. Então, nós estamos num caminho onde nós queremos ser cerceados. Então, ele vai trazer essa linguagem de legitimidade, essa linguagem messiânica, para justificar a continuidade nas suas ações dentro do Oriente Médio. E a partir desse ataque que aconteceu ontem em Washington, o senhor acredita que o presidente Donald Trump possa endurecer mais as ações de guerra?
Então, o que nós também temos que nos atentar é que nós estamos observando um verdadeiro cabo de guerra. Um jogo de tensão entre o Irã e os Estados Unidos, principalmente em torno da questão do bloqueio, né, do Estreito de Hormuz, no intuito de se mostrar aqui quem tem força e quem tem condições de ter a última palavra. Né? E, obviamente, por trás do Irã, nós temos aqui também um apoio velado, contido, dos chineses, dos russos. Não é à toa que o ministro das Relações Exteriores do Irã irá também a Moscou. Não é por frivolidades, é dentro dessa questão estratégica. E nós temos que também perceber que, para ambos os lados, o prolongamento desse imbróglio é importante para que, dentro das ações ofensivas e de defesa, ofensiva americana e defesa iraniana, as forças se mobilizem, se restaurem, se fortifiquem. Então, enquanto esse imbróglio não se soluciona, nós estamos vendo o quê? Forças navais americanas sendo encaminhadas para o Oriente Médio, e não se sabe, do lado iraniano, a que ponto também, com apoio, inclusive, de chineses e russos, os iranianos também estão o quê? Se reestruturando. Uma coisa é certa, existe um potencial de ação americana, de força, a ser feita no futuro, caso essas negociações não produzam êxito. Mas, ratificando, eu também não entendo que haja uma possibilidade de uma ação em terra ou de uma invasão contra o Irã. Nós vamos continuar com essa intensificação de bombardeios, focados agora, talvez, na produção e fornecimento de petróleo por parte do Irã, e, obviamente, também o objetivo é atingir referências não militares, diga-se, usinas elétricas, pontes, estradas, ferrovias e assim por diante. Professor, o Paquistão tentou, ser um agente pacificador, tentou receber Irã e Estados Unidos, não deu certo. Queria saber se, na sua avaliação, com seu conhecimento, o senhor vê algum outro país do Oriente Médio, algum outro país que possa funcionar como um agente pacificador entre essas duas nações? Regionalmente, primeiramente, o Paquistão ainda não fracassou. Ele está ainda num processo incessante, representando, inclusive, interesses que não são exclusivamente do Paquistão. Nós sabemos que o Paquistão, em parte, depende, recorre ao petróleo iraniano, mas nós temos que lembrar que o Paquistão tem relação muito próxima, histórica, com os países sunitas do Golfo e, especificamente, com a Arábia Saudita, tanto que ele tem um acordo estratégico militar com a Arábia Saudita. Então, diante de uma aliança velada dos países do Golfo e a Arábia Saudita com os Estados Unidos, existe uma dificuldade de diálogo com o Irã. Então, o Paquistão age como um braço de composição no intuito de se estabelecer uma harmonia. Então, por trás do Paquistão existem os países do Golfo e existe a Arábia Saudita também. Países regionais que podem ter um papel significativo, ao meu ver, são basicamente dois. A Turquia, que tem uma relação histórica, também uma boa relação com o Irã, e nós temos que lembrar que a Turquia também tem boas relações com o Catar. Catar, que cedia a Irmandade Muçulmana nos dias de hoje. Ou seja, ideologicamente, o Islã político desses dois países são muito próximos. E outro país que também sempre tem uma postura de composição, desde o final da década de 70, é o Egito. O Egito também pode ter um papel importante nesse processo. Mas o importante aqui não são as potências regionais. O fator decisivo aqui está na composição dos agentes políticos dessa ordem que o próprio Trump reconhece que está sendo estabelecida, Estados Unidos, Rússia, China. Então, a Rússia e a China aqui têm um papel decisivo. A mesma Rússia que saiu ganhando nesse processo, principalmente pelo aumento do valor
do petróleo, derivados e gás natural, e, obviamente, o Putin ele pode ter vantagens aí, no sentido também de compor indiretamente sobre as questões referentes ao seu conflito com a Ucrânia. Então, os países decisivos aqui são China e Rússia nesse processo.